Olá, o programa OAB Nacional está começando. A edição dessa semana é especial e traz um pouco do que foi a 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Nesse e nos próximos programas, você vai ver o que foi discutido nesse encontro que marca cada gestão do Conselho Federal da OAB. Dessa vez, São Paulo sediou o evento que entrou para a história da OAB e do mundo, já que, pelas estatísticas, se tornou o maior evento jurídico do planeta. Foram palestras, eventos especiais, homenagens que reuniram especialistas, professores e grandes nomes da justiça e do direito brasileiro. Durante 4 dias, São Paulo foi a casa do Conselho Federal da OAB e de toda a advocacia brasileira. A cidade sediou a 23ª edição da Conferência Nacional da Advocacia. O evento é o mais importante de cada gestão e reúne especialistas para discutir os rumos de atuação da OAB em prol da classe e dos cidadãos. A conferência teve recorde de público, mais de 20 mil pessoas inscritas. A emocionante execução do hino nacional pelo maestro João Carlos Martins, além de discursos do presidente nacional da OAB, da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, e do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, marcaram a cerimônia de abertura. A execução do hino nacional pelo maestro João Carlos Martins encantou a plateia. Acompanhado da Camerata Baquiana, o músico ainda executou as canções Eu Sei Que Vou Te Amar, de Vinícius de Moraes, e A Missão, de Ennio Morricone. Laureado pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e pelo governador Geraldo Alckmin, o presidente do Conselho Federal da OAB, Cláudio Lamáquia, abriu os trabalhos. Declaro formalmente e solenemente aberta a 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. O presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa, destacou o retorno da conferência à capital paulista após 50 anos e traçou uma retrospectiva histórica da participação da categoria no processo de redemocratização do país e na luta pelo Estado de Direito. Ao falar sobre a atual crise política, foi categórico. A fragilidade das nossas instituições não resulta do regime democrático, mas dos estados democráticos que vivenciamos. Tivemos, isso sim, um déficit de democracia no percurso da nossa história. Para superarmos o atual desalento, não resta alternativa senão fortalecer o painel das liberdades. Urge incentivar mais manifestações para vermos despontar novas lideranças. O presidente do Colégio de Presidentes de Seccionais, Homero Mafra, e também presidente da OAB Espírito Santo, falou do compromisso da advocacia com os direitos humanos, as liberdades individuais e a luta contra qualquer tipo de opressão. Sabemos de nossa responsabilidade histórica e não a negamos. Não saímos de uma ditadura para construir outra, para aceitarmos passivamente o Estado policial que viola as prerrogativas da advocacia e fere o Estatuto da Defesa. O papel da OAB na defesa da democracia e dos direitos humanos, na garantia à liberdade e no acesso à justiça foram destacados por todos os participantes da mesa de abertura. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, lembrou que a OAB defende a garantia dos direitos fundamentais desde a sua primeira conferência, realizada em 1958. Sem direitos fundamentais não há vida digna para quem quer que seja. Esta é a luta constante dos advogados brasileiros, que foram sempre os primeiros a estabelecer formas e caminhos para se lutar para que eles fossem conquistados e principalmente exercidos por todos. Em algumas passagens da história, esta defesa fica mais sensível, eu diria mais aguda e mais, principalmente, urgente.
E é exatamente por isso que uma conferência como esta tem uma importância singular na nossa história. Ao saudar os participantes, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, citou o célebre jurista Sobral Pinto, ferrenho defensor dos direitos humanos, para ilustrar algumas das características que norteiam o exercício da profissão. A advocacia não é profissão de covardes. E a coragem nunca faltou aos advogados e às advogadas de nosso país. Eles estiveram sempre presentes nos momentos mais difíceis e mais altos da vida brasileira. A OAB, Dr. Cláudio Lamáquia, sempre esteve na vanguarda, na defesa deste binômio, que é esta conferência aqui em São Paulo. Democracia e cidadania. Aperfeiçoar a democracia, como disse o Dr. Marcos da Costa, melhorando através da reforma política, a forma de escolha, o aprimoramento do processo democrático. Ao encerrar a solenidade de abertura da 23ª Conferência, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, abordou temas atuais, como as reformas trabalhistas e da Previdência, e atacou a corrupção que assola o Brasil. O país está em turbulência, mas em movimento, em busca do equilíbrio, tão fundamental. A sociedade pode não saber ainda como chegar aonde quer e precisa, mas sabe com clareza o que não quer. E não quer, sobre nenhuma hipótese, o retorno ao autoritarismo e o retrocesso nas conquistas sociais que obteve neste período. A defesa dos direitos fundamentais e os pilares da democracia, junto às conquistas da cidadania, foi a temática que norteou todas as discussões na conferência. E esse também foi o foco do discurso do presidente da OAB na abertura do evento. Como de costume em toda solenidade de grandes eventos, as autoridades se dirigem ao público presente para fazer pronunciamentos. Durante a abertura da 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, a plateia de 20 mil inscritos do evento acompanhou com atenção as palavras do presidente nacional da OAB sobre as etapas da democracia brasileira, como a ditadura militar e a volta ao Estado Democrático de Direito. Foi um período turbulento, doloroso, marcado por ameaças e riscos concretos, mas ao final o país redemocratizou-se. E há 32 anos vive no Estado Democrático de Direito. Desfruta de liberdade de imprensa, a justiça é livre para exercer seu papel, não há restrições ideológicas para a criação de partidos e há eleições diretas em todos os níveis. A importância da democracia foi o ponto principal do discurso do presidente nacional da OAB. Cláudio Lamáquia aproveitou para falar sobre a falta de bons exemplos na política nacional durante uma das piores crises que o país já enfrentou. A escassez de bons exemplos entre ocupantes das altas esferas de poder agrava a crise, perpetua um temerário estado de ressentimento social, dificulta a busca por soluções, ajuda a difundir ainda mais os efeitos deseducativos da corrupção. Esta escassez de boas referências é um sintoma de um problema maior. Parte substancial da classe política resolveu apostar o que lhe resta em sua própria sobrevivência, dando as costas para a construção de consensos e de pactos que repitam saídas conjuntas, moderadas e razoáveis. A OAB nasceu há 87 anos, todos os senhores e as senhoras sabem disto, justamente sob a égide da defesa da Constituição e do combate à corrupção. Na sequência da Revolução de 30, que tinha entre as suas principais bandeiras banir a República dos Carcomidos. Como se vê, o problema é antigo e o seu combate também o é. Temos autoridade moral e jurídica
provada e comprovada ao longo destas quase 9 décadas para exercer a vigilância que exercemos em prol da boa aplicação das leis e da rápida administração da justiça, como manda o nosso estatuto, a Lei 8.906. A conferência reuniu mais de 20 mil pessoas nos 4 dias de evento, recorde de público na trajetória das conferências. Estudantes e advogados de todas as partes do Brasil assistiram a 40 painéis e mais de 200 palestrantes. No primeiro dia, 8 painéis debateram temas relacionados aos direitos fundamentais dos cidadãos. As primeiras palestras aconteceram no período da tarde, após a abertura do evento. Ao todo, foram 8 painéis. No primeiro deles, o assunto foi a dignidade da pessoa humana. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes, e do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão, estiveram nos debates. As garantias do direito constitucional de defesa foram o tema do painel 2. Advogados e especialistas falaram de questões como direito à prova e prova ilícita, interceptações telefônicas e telemáticas, sigilo das comunicações do advogado, crise do direito no Estado Democrático de Direito e presunção de inocência. O painel 3 tratou da reforma política e fez análise sobre as causas e possíveis soluções para a crise institucional que o Brasil passa. Nas discussões do painel seguinte, foi debatido o processo constitucional, desde a segurança jurídica até os limites à interpretação e o acesso à justiça. O 5º painel trouxe o tema Prerrogativas da Advocacia, Defesa da Cidadania. O foco central foi mostrar que as prerrogativas da advocacia vinculam o exercício da profissão, entre outras coisas, à defesa da Constituição, da ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e da justiça social. A mulher advogada e a igualdade de gênero foram debatidos no painel 6 em temas como sistema de cotas da entidade, feminicídio, direitos das mulheres, saúde da mulher e discriminações de raça e gênero no mercado de trabalho brasileiro. A conferência também trouxe a discussão da segurança pública, com o foco no caos do sistema carcerário do Brasil. O primeiro dia da conferência terminou com o 8º painel, que debateu o novo CPC e as mudanças trazidas ao exercício da advocacia. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, participou de todos os painéis e contribuiu com os debates. Já no segundo dia, milhares de inscritos lotaram os espaços reservados às palestras. Em alguns deles, os mais de 1.200 lugares ficaram ocupados, todos atentos aos debates. O segundo dia da 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira disponibilizou 2 turnos de painéis para os mais de 20 mil inscritos. E como toda a programação montada, os 16 assuntos que foram debatidos seguiram a temática principal do evento. O poder judiciário na visão da advocacia, os acordos de leniência e as delações premiadas foram os objetos de discussão dos painéis 20 e 10, respectivamente. Já o direito do consumidor e os temas atuais do direito civil formaram os painéis 16 e 28. As palestras sobre a reforma trabalhista e o direito sindical foram uma das mais procuradas e lotaram as vagas disponíveis no auditório 3. A ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Delaide Arantes, falou sobre a flexibilização dos direitos. Os valores sociais do trabalho e livre iniciativa, além da reforma tributária, também foram temas do segundo dia de conferência. Temáticas sociais importantes fizeram parte de outras discussões. Os direitos da criança e do adolescente foram o centro das conversas do painel 9, enquanto a inclusão social e a diversidade sexual e de gênero foram os eventos 14 e 22. Com os avanços da tecnologia e a digitalização, tanto do judiciário quanto dos sistemas de educação, a programação da conferência trouxe aos participantes debates sobre segurança da informação e crimes cibernéticos, além da discussão sobre o ensino jurídico, a ética e o exame da ordem. E fechando o dia 28, o presente e o futuro do direito internacional, a contribuição dos juristas de língua portuguesa no cenário internacional e a Sociedade dos Advogados formaram os últimos painéis. Ao todo, cada um dos temas contou com palestras de 6 e 7 especialistas. Direito de família e sucessões, reforma previdenciária e temas de grande interesse social pontuaram as palestras no último dia de palestras da conferência. Veja na matéria.
Os painéis do terceiro dia da 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira abordaram assuntos importantes para a construção de uma sociedade mais igualitária. Na parte da manhã, os temas foram transparência pública, ética e orçamento, no painel número 25, as causas da corrupção e seu devido combate foi tema do painel 26, que lotou o auditório e contou com a presença do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. Ao participar do painel, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, ressaltou que investigar casos de corrupção não é ser contra a política, e sim melhorar o ambiente político no país. Sempre que se tem regras, e nós estamos aqui justamente buscando isto, sempre que se tem regras, sempre que se tem princípios claros, sempre que se tem uma lei, nós temos que ter uma punição para o descumprimento desta lei. O painel 27 tratou do tema reforma administrativa. O desafio da eficiência do Poder Judiciário foi assunto do painel número 28. Honorários advocatícios foram discutidos no painel 29. O desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Cássio Nunes Marques, explicou a natureza extraconcursal dos honorários contratuais, momento que teve grande participação dos inscritos. O painel 30, segundo o presidente Cláudio Lamáquia, representou um dos temas mais importantes da conferência: a liberdade de expressão e liberdade de imprensa. Segundo ele, defender tais liberdades é defender a própria democracia e o Estado democrático de direito, e isso está no DNA da OAB. O painel número 31 abordou a igualdade e ações afirmativas. Já no seguinte, foi possível saber mais sobre direito empresarial. Na parte da tarde, os advogados discutiram políticas públicas, infraestrutura e desenvolvimento. As garantias fundamentais e combate à criminalidade foi assunto do painel 34. Tema muito discutido na sociedade, a reforma previdenciária atraiu centenas de inscritos no painel de número 35. Já no painel 36, o tema foi Judiciário, Estrutura e Funcionamento. A advocacia pública foi abordada por meio de 8 palestrantes no painel 37. O tema Família e Sucessões lotou o auditório ao abordar temas como partilha de bens e divórcio e custódia e guarda de embriões congelados. Esse foi o painel número 38. Ainda no período vespertino do dia 29 de novembro, foram realizados os painéis 39, sobre direito ambiental, e Jovem Advocacia e os desafios da atualidade. O encontro foi o que teve a maior participação de inscritos. Os temas trataram em diferentes aspectos os desafios de quem ingressa na carreira advocatícia. A cerimônia de encerramento da 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira foi marcada pela homenagem a 2 expoentes do mundo jurídico. O patrono nacional foi Raimundo Faoro, presidente do Conselho Federal da OAB entre 1977 e 1979. O criminalista Valdir Troncoso Pérez, conhecido como Príncipe dos Advogados, foi escolhido pela Seccional Paulista como patrono local do evento. O nome do jurista, sociólogo e cientista político Raimundo Faoro foi escolhido como patrono nacional da 23ª Conferência Nacional da Advocacia. Falecido em 2003, Faoro foi presidente da OAB Nacional de 1977 a 1979. Lutou pelo fim dos atos institucionais e ajudou a consolidar o processo de abertura democrática nos anos 70. Em homenagem à memória do jurista, a OAB Nacional produziu um documentário que contou os principais feitos de Raimundo Faoro à advocacia brasileira. No vídeo, depoimentos compilados mostram a relevância que Faoro teve na negociação com o então presidente Ernesto Geisel. O próprio advogado contou que foi durante a 7ª Conferência Nacional em Curitiba, no ano de 1978, que soube da disposição do general em negociar a retomada das liberdades políticas. E que o presidente eu tinha chamado para me dizer que estava falando seriamente, que não havia
reserva mental nenhuma. Ele estava disposto a fazer a abertura. O segundo homenageado no encerramento da conferência foi o advogado Valdir Trancoso Pérez, escolhido como patrono local da conferência. Valdir morreu em 2009 aos 85 anos, 50 deles dedicados ao direito. Ele era considerado um dos mais importantes criminalistas do país. As netas do advogado receberam a homenagem em nome do avô. Antônio Cláudio Maris de Oliveira relembrou a trajetória de Valdir Trancoso Pérez, que era seu amigo, além de uma grande inspiração. Eu me despeço de você, Valdir, nesta tarde, nesta manhã, de todos que aqui estão, dizendo que você faz muita falta nos dias de hoje. A ideia de homenagear Valdir Trancoso foi do presidente da OAB de São Paulo, Marcos da Costa. Pela história de vida dele e pelo momento que passa o país, que é espelhado naquele norte que é dado como referência na conferência, que é a defesa dos direitos fundamentais. Trancoso Pérez, além de grandes qualidades, grande tribuno que ele era marcado como defensor das liberdades, como defensor do ser humano. Eu nunca tive dúvida vocacional. O advogado criminal é um homem que tem que ter a sensibilidade para saber o nível do resultado que ele pode obter. A participação feminina ganha cada vez mais corpo na OAB. Esse ano, pela primeira vez, a medalha Rui Barbosa foi para uma mulher. A homenageada foi a advogada Cléa Carpe, conselheira federal pelo Rio Grande do Sul e decana do Pleno da entidade. Cléa Carpe, como é mais conhecida entre os colegas, foi recebida na conferência com muitas manifestações de carinho. A indicação de Cléa para a medalha Rui Barbosa foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros da OAB. Todos festejaram esse reconhecimento, principalmente os amigos do Rio Grande do Sul. Pela primeira vez na história do Conselho Federal da OAB, uma mulher recebe a medalha Rui Barbosa, a maior honraria da instituição. A doutora Cléa Carpe Rocha, conselheira federal pelo Rio Grande do Sul, recebe hoje a medalha Rui Barbosa correspondente ao atual triênio. E é para mim uma enorme alegria vê-la suceder a mim no recebimento desta honraria. Cléa é dona de uma trajetória de grande valor para o país e para a advocacia brasileira. Atuou fortemente na luta contra a ditadura e pelas diretas. A homenageada também já foi presidente da seccional do Rio Grande do Sul, conselheira federal por 2 períodos e depois por mais 4 mandatos, e é decana do Conselho Pleno. Eu partilho esta minha medalha com as extraordinárias advogadas brasileiras, como se todas tivessem esta medalha em seu peito, porque foram as mulheres, as valorosas advogadas, que iniciaram a caminhada para que a primeira mulher pudesse ter a comenda Rui Barbosa. A elas, portanto, toda a minha amizade, o meu respeito, o meu reconhecimento, para que todas possam, nesta grande caminhada de inserção da mulher advogada nos destinos da ordem, dar a sua contribuição efetiva para uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. É o que precisamos do Brasil de hoje. A 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira divulgou no encerramento do evento a Carta de São Paulo. O texto foi elaborado a partir das conclusões dos 40 painéis e mais de 50 eventos especiais da conferência, que teve como tema Em Defesa dos Direitos Fundamentais, Pilares da Democracia, Conquista da Cidadania. Nela, os advogados destacam a atual conjuntura política e institucional do país e consideram as preocupações e o compromisso da classe com os princípios que fundamentam o Estado democrático de direito, em relação aos quais, para a entidade, não se pode jamais admitir qualquer forma de retrocesso. O texto foi lido pela presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Eduarda Mourão. Ao final da 23ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, a Ordem dos Advogados do Brasil divulgou a Carta de São Paulo.
A carta traz o posicionamento da entidade após a discussão de todas as questões relacionadas ao tema central da conferência, baseada nos direitos fundamentais do cidadão. O documento apresenta tópicos com a conjuntura política e institucional. Por isso, o texto explica que o Brasil não suporta mais a corrupção e a devida investigação serve para qualificar o ambiente político. Além disso, as prerrogativas da advocacia foram destacadas, sendo qualquer desrespeito contra as garantias da profissão um ato inaceitável. A carta prossegue afirmando que a transparência é um direito fundamental para aprimorar a cidadania e um dever do Estado em prol da ética, eficiência e combate às fraudes. A intolerância, em qualquer de suas formas, é inadmissível, cabendo à advocacia proteger as garantias constitucionais de direitos fundamentais e da Constituição. A morosidade processual, instalada no Poder Judiciário, com diversas comarcas sem juízes e servidores, dificulta equacionar a falta de capacidade instalada na Justiça, resultando em prejuízo dos jurisdicionados e desrespeito à garantia da razoável duração dos processos. A carta também traz tópicos a serem trabalhados dentro da Ordem dos Advogados, como a efetivação da igualdade de gêneros, por meio do Manifesto por Mais Mulheres na OAB. Aos jovens advogados, a educação continuada deve ser proporcionada por intermédio das escolas superiores e da Escola Nacional da Advocacia. E o exame da ordem constitui uma certificação de qualidade técnica mínima e um instrumento de defesa da qualidade do ensino jurídico. Por fim, a Carta de São Paulo reafirma o papel da advocacia como agente indispensável à administração da justiça. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, no próximo programa você vai ver mais sobre o maior evento da advocacia. Visite as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CF OAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e até a próxima!